Bora para frente? Está por aqui conosco já nos estúdios a psicóloga Gabriele Lemos, como a gente falou, né? Domingo é o Dia dos Pais, então é importante refletir um pouco sobre paternidade, né? Obrigada desde já, Gabriele, por atender o nosso convite. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, meninas. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada por esse convite. Nós é que agradecemos. Gostaríamos de ouvir da psicóloga qual é o papel do papai e do pai em si no desenvolvimento das crianças. O pai, ele é muito importante para o desenvolvimento tanto emocional quanto cognitivo da criança, né? Ele ajuda ali na formação daquela identidade da criança. Como que aquela criança vai tratar lá na frente as pessoas. Ele ajuda na questão do autoconfiança. Essa criança ela vai ser mais confiante, ela vai ter mais autoestima, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é: nasce um filho, nasce uma mãe. Mas por que não nasce um pai também? Por que a gente não dá essa responsabilidade para o pai, né? De dar carinho, amor. Não é só ajuda financeira, mas ajudar na formação daquela criança. Muito bem. Nesse aspecto, só a presença física é suficiente? Como é que é isso? Não, a presença ela precisa ser emocional. A criança ela precisa ter carinho, ela precisa ter amor. Não adianta só o pai chegar, por exemplo, à noite, sentar do lado e mexer no telefone e não conversar com o filho. Se o filho é um adolescente, pergunta como foi seu dia. Se é mais criancinha, senta para jogar com ele. Se é bebezinho, cuida dos cuidados ali, alimenta, toma um banho com ele. É mais essa presença emocional mesmo do que física. Tem que estar disponível emocionalmente. Sim. Além do fisicamente, emocionalmente disponível. Isso. É o tal do tempo de qualidade que o povo fala. Uhum. Criança pequena, doutora, elas sentem mesmo, da mesma forma que o maiorzinho, o adolescente, essa falta do pai? Sim, a criança, desde bebezinha, ela já sente essa ausência do pai. Eu passei por algo pessoal também, quando minha filha tinha ali por volta de 1 ano de idade, mais ou menos, que o pai dela ligava para ela de noite para dar boa noite. Nossa, e ela chorava demais, ficava com o olhinho cheio de lágrima. 1 ano? E chorava, com Olha 1 aninho. só. E a gente teve que até mudar essa didática, que colocar ela para conversar com ele mais cedo, antes dela ir para a escola. E não sei se vocês já viram também aquele videozinho de... Geralmente o pai conversa muito na barriga da mãe, e quando ele nasce, o bebê, e ele tá chorando, ele reconhece a voz. Então ele já sente essa presença desde da barriga, desde bebezinho, ela já sente a ausência do pai, sim. Tivemos essa semana um depoimento disso que a doutora falou, de um pai de um menino hoje com 2 anos com síndrome de Down, e que ainda é aquele choque no nascimento. Sim. Ele colocou tudo isso para nós. Quando ele estava lá no berçário, o bebê chorando, ele foi e falou: papai tá aqui, e a criança parou de chorar. Parou de chorar, né? Eles já sentem essa presença, esse amor, esse cuidado, né? É importante isso desde a barriga da mãe, que o papai se faça presente. Sim, então. esse cuidado. Muito bem. E os pais que, de repente, não tiveram essa boa referência? Só lembrando, ontem a gente ouviu aqui um pai, avô e bisavô de 98 anos, sorrisense, extremamente lúcido, extremamente inteligente. Ficamos maravilhados aqui de recebê-lo nos estúdios. E uma das coisas que ele disse foi isso, que antigamente não tinha esse pai amoroso que muitos têm hoje, graças a Deus, né? Na época dele não era assim, quando ele teve o relacionamento com o pai dele. E ainda assim, do alto dos quase 100 anos, quase centenário, recomendando que os pais se coloquem dessa maneira aberta emocionalmente. O pai que não teve essa referência do amor, desse pai presente, ele consegue transformar o seu filho num filho que tem um pai presente? Sim, e é muito legal isso que ele trouxe, porque antigamente as pessoas, elas não queriam que o pai chegasse em casa, né? E hoje, quando o pai chega em casa, as crianças já esperam por ele. Então, sim, ele já sabe ali onde que foi a defasagem de amor que ele teve, né? Então, ele sabe o que ele quer da vida. Então, primeiro o pai precisa perceber isso. Eu não tive um bom pai, mas qual pai que eu posso ser? O que que eu quero que meu filho ache de mim lá no futuro? Eu quero ser um pai presente? Eu quero poder levar meu filho todos os dias na escola? Então, o pai precisa reconhecer primeiro. Ele reconhecendo, os dois conseguem caminhar juntos. E escolher o que ele vai fazer. Que dicas você pode deixar para o pessoal que está nos ouvindo aí, de quem tem esse pensamento? Eu gostaria de fazer melhor do que eu estou fazendo, mas não sei nem por onde começo. Eu acho que a gente poderia começar ouvindo o filho. Ouvindo. Em qualquer idade? Sim. Às vezes ele não verbaliza, mas ele brinca, ele dá amor, ele dá carinho, ele abraça, ele dá um sorriso. Então, ouvir aquela criança. Talvez, chega
do trabalho, igual eu falei anteriormente, senta com aquela criança, vê o que ela quer brincar, ela quer te abraçar. Então, dá esse cuidado, esse amor, né? Tem que ter paciência para isso. E sim, E a maioria não um tem tempo de paciência qualidade, hoje em né? dia. Tem um programa muito bonito da Justiça, inclusive, aproveitando essa deixa aí do relacionamento, da construção do relacionamento que ela tem que ser feita, né? Que é a campanha do Pai Presente, que prevê trazer para a vida dos filhos que não conhecem sequer esse pai, eventualmente, a presença desses pais. Como é que se poderia começar um relacionamento nesse sentido? Seja uma criança um pouquinho maior, seja um adolescente, é o mesmo caminho? A conversa? É o ouvir primeiro? Sim, ouvir. Em Sempre qualquer ouvir circunstância. é a melhor situação, porque a gente precisa também entender os dois lados. A gente não sabe se eles estão machucados da mesma forma, se eles têm a mesma forma de dar amor, né? Então, eu acho que ouvir seria a melhor solução a princípio. A psicologia pode também contribuir para esses relacionamentos, doutora? Sim, nós podemos trabalhar tanto a questão do pai, né, na terapia, o pai em específico, e da criança também. Esse acolhimento do pai e o filho. Precisa de muito tempo para isso funcionar? Ou cada caso é um caso? Como Depende. Depende muito de cada situação e cada pessoa. Talvez tenha uma questão familiar ali um pouquinho mais complexa, né? Então vai depender muito. Muito bem. Vou abordar uma coisa que não estava no script aqui, mas é sobre a alienação parental. Tem que ser trabalhado também ambos os lados, né? A gente vê muitas situações em que o casal acaba se separando e por conta dessa separação acaba fazendo com que a criança tenha que escolher um lado. Eu vou ficar do lado da minha mãe ou algo assim, né? Tem que ser trabalhado o casal também, né? Mesmo que estejam separados, para que essa criança também não sinta isso, né? Sim, e eu gosto, quando eu estou em clínica, eu gosto muito de fazer a anamnese com as duas famílias, para a gente tentar entender um pouquinho desses comportamentos, né? Então, eu gosto de fazer tanto com a mãe quanto com o pai, para a gente entender esses comportamentos, porque a criança é uma só. A gente quer o melhor para ela, né? Para aquela pessoa em específica. Então, os pais precisam entender, primeiramente, que o fruto do amor deles é um só. Ser pai, ser mãe é isso, né? É, colocar os é pequenos em difícil, primeiro lugar. mas a recompensa vem, né? O casal se certeza. separa, mas não existe ex-pai e ex-mãe, né? Não. E nem ex-filho. Não. Muito bem. Quer dizer algo mais? Eu vou registrar que o Edson tá ouvindo a gente. O pai que eu citei há pouco. Que do legal. menininho que parou de chorar. Ele agradeceu aqui da gente ter lembrado o relato. Um abraço, seu Edson. É um grande pai, porque ele deixou um exemplo de um trabalho fantástico que ele faz. Sim. Quando muda, eu tenho tido a oportunidade de ouvir vários pais, assim, preparando esta semana, em várias situações, enfim, relatando isso, que às vezes, se você realmente quer melhor para o filho, você precisa mudar até a carreira profissional, mudar o seu modo de lidar com o trabalho. Tive a oportunidade de entrevistar alguns pais aí para o programa Servidor em Foco, que vai ao ar, inclusive, amanhã, sábado, também, com uma entrevista, onde o pai precisou, num dos casos, trocar o turno de trabalho do dia para a noite para poder atender um filho com necessidade especial nas correrias que tem, muitas, né? É um exemplo de pai, né? Isso é importante também. A família é o espelho, né? Aham. Igual em questão do celular, e o pai só fisicamente, mas se o pai ou a mãe não sair do celular, como que a gente vai cobrar isso do filho, né? Como que a gente vai querer que o filho não fique ali no celular e que dê amor e carinho se a gente não faz isso por ele? Se a gente chega final da tarde, vai fazer todas as atividades domésticas e não senta ali, não conversa, não dá um abraço, não dá um beijo, não adianta só alimentar, né? A gente precisa dar amor e carinho também. Fantástico. Obrigada pela sua contribuição nas reflexões aqui. Se tiver algo mais que você queira deixar dito, doutora Gabriela, fica à vontade. Primeiramente, feliz Dia dos Pais, né? Opa, com Que eles certeza. possam passar, ter essa oportunidade de passar com os filhos, bem abraçadinho, dando muito amor e afeto. Muito importante, né? Obrigada, meninas. Obrigada pela sua presença aqui, sempre bem-vinda. Obrigada.